Bom dia, senhoras e senhores. Está no ar mais um Banha com os Carecas. Muito bom dia a todos. Como estamos? Como é que foi essa semaninha? Início de semana foi bom? Treinaram? Relato, antes da galera começar a entrar, a gente já vai falando um relato de casa aqui que nosso podcast tem funcionado. Nosso querido Luquinhas, o cara que cuida dos nossos cortes, das nossas imagens, dos nossos vídeos, esse é fera, hein? Tá? Depois segue o Luquinha lá no Instagram. Galera, Luquinha ele fez o que a gente combinou em relação à parte de sono, né? Que seria... O que houve, né, Luquinha? Luquinha saiu daqui ontem muito tarde. Muito tarde. Ele foi o primeiro a chegar ontem aqui. Saiu extremamente tarde. Que horas você saiu daqui, Luquinhas? 11h15. Saiu daqui 11h15, 11h30. Até ele chegar em casa, bota ali para pelo menos 1 hora. É uma viagem, coitado, tá? E hoje ele tinha que estar aqui de volta. Botou o celular para despertar que horas, Luquinha? Coloquei 4 horas, 3h50 e 4h15. Colocou 3h50, 4 horas e 4h15 para poder estar aqui agora. E aí, o primeiro despertador tocou, o que ele falou aqui comigo agora? Gente, levantei. Tocou o primeiro despertador, eu vi que se eu ficasse enrolando eu ia acordar mais cansado. Exatamente. E ele tá aqui, inteiraço. Inteiraço, tá bem. Então, assim, Lembrei de vocês falando na live. não sei se foi uma lembrança boa nesse momento, não, porque acordar cedo assim é difícil. Mas, Luquinha, parabéns, cara. É isso aí. Tá? Muito bom, muito bom. Bom dia, meu povo. Bom dia. Tá chegando a galera boa aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia aos moderadores aí que nos ajudam todo dia. Isso aí, galera. Muito bom dia. Passaram bem essa noite de sono? Estão ouvindo bem a gente? Luquinha é diferenciado. Luquinha é Boa. Luquinha, né? Esse aí vale 1 milhão. Babi já tá fazendo alongamento enquanto ouve. Babi, Boa. bom dia. Mais um dia com a gente. Obrigado, vamos lá. Bom dia, Pati, direto de São Pedro. Olá, Nibriokami, obrigado. Hugão, direto da Nova Zelândia, sempre presente. Muito bom, galera. O retorno de vocês está sendo excelente, excelente. Tá superando total expectativas. Ontem a gente estava conversando no WhatsApp falando sobre isso. Dani Boa. Tetel, bom dia pra vocês. Beijo, Estão lá. beijo. Boa. Bom dia, Matheus. Salve, Lisboa. Fala, André. O André tá entrando no verão lá, né? O André tá felizão. Aí sim, Lisboa tá verão Aí agora, sim, né? São Bento do Sul. Um grande abraço. Portugal em peso, que orgulho. Boa. Vocês estão na bicicletinha aí em Portugal também? E a Danizinha? Muito bom, Dani. Babi, já lançou a primeira pergunta. Que legal, Babi. Ela perguntou: o uso de anticoncepcional interfere no ganho de músculo? Isso é polêmico. Esse é polêmico. Essa é polêmica. Exatamente. Mas o que a gente tem hoje, alguns papers, né, um pouquinho mais antigos, mas sim, interfere na recuperação muscular, tá, Babi? E depende também do anticoncepcional que você está usando. Tem uns mais agressivos para essa parte de treinabilidade, tem outros mais fracos, entre aspas, tá? Mas o anticoncepcional, ele interfere, ele diminui sua percepção de fadiga. Então, na verdade, perdão, ele aumenta a sua percepção de fadiga. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você canse mais rápido durante os treinos. E a sua recuperação muscular fica mais lentificada, tá? Porque a probabilidade dos anticoncepcionais de diminuir sua testosterona, né, reduzir estradiol e aumento do SHBG, que é uma proteína que transporta os hormônios sexuais, é alta. Então, você não tem uma quantidade suficiente de androgênico, não tem uma quantidade suficiente de estrogênico. Quando a gente fala de hormônio, a gente pensa muito no hormônio como uma preservação de massa muscular e não aumento do ganho de massa em si, tá? Então, entenda que hormônio ganha mais quem perde menos músculo. E o hormônio está ali para preservar essa massa muscular. Com menos músculo, que vocês meninas já têm menos músculo, menos massa muscular e menos hormônio também, na verdade, vocês têm a dificuldade maior de desempenhar um treino mais eficaz, é grande, tá? E se a recuperação não for eficaz, você tem um equilíbrio ali de não sair do lugar, né? Você fica meio que patinando. Estagnada. Você dá uma estagnada no físico, tá? Então, Babi, o anticoncepcional interfere sim. Você não faz picos de CPK, tem bastante alteração. Galera, superchat liberado. Vamos lá. Que vamos. A Yara perguntou: corrida de alta intensidade, média de 8 a 10 quilômetros. O que vocês sugerem de pré-treino e pós-treino para melhorar o rendimento? Comida, né, Yara?
uma dieta equilibrada. Você tem que ter uma dieta preparada previamente, pré-treino, para que você tenha um bom rendimento, a base de carboidratos, proteínas e etc. E mesma coisa após a corrida, né? Após a corrida, a alimentação é balanceada, dieta é calculada, necessidade de carboidrato para recuperação, necessidade de proteína para repor as proteínas que foram perdidas no momento e etc. Creatina, como uma suplementação, que é a melhor suplementação que a gente tem hoje. Mas acredito que para melhorar rendimento, você tem que estar bem alimentada, basicamente. E uma informação importante também, que eu costumo falar para meus pacientes que gostam dessa parte de corrida, de endurance, evita pré-treino à base de estimulante, cafeína. Tá? Vou te explicar o motivo disso. Tá? Quando você está em repouso, a gente aqui sentado agora falando com nossos banhentos, né? A frequência cardíaca é de 60 batimentos em média, tá? Se eu for correr, a minha frequência vai bater ali 140, 150 batimentos. O que vai me dar um lastro X de tempo, certo? Porque meu coração vai cansar também, né? Vai faltar fôlego, certo? Se eu tomo um pré-treino e minha frequência cardíaca basal, ela sai de 60 para 90, a hora que você for correr, ela não vai para 140. Ela vai para 180. Isso, exatamente. Então a percepção de cansaço aumenta. Então a sua corrida é aquele dia que a perna parece que está mais pesada ou então que você esqueceu um pulmão em casa. Né? Você fica sem fôlego, você fica mais cansado porque você está mais estimulada. E aí entra no assunto que a gente falou ontem, que é a síndrome crash. Você corre 4, 5 km bem, quebrou no meio. O resto, seus paces começam a ficar cada vez piores. Você começa a aumentar os paces ali porque você não está conseguindo desempenhar uma qualidade de treino boa. Exatamente. Tá, Yara? Então coma bem. Corrida de 8 a 10K, você vai demorar 1 hora mais ou menos, correndo ali 1 hora e pouquinho. Não precisa nem de intra-treino nem nada. Come antes, come alimentação. depois. Alimentação é o que a gente brinca falar. O carro não anda sem gasolina, exatamente, sem combustível. Não é? Ou então se você tiver um carro com combustível na reserva, você só vai conseguir andar em baixa velocidade, você não vai conseguir acelerar. Então é mais ou menos a mesma coisa, a mesma analogia que a gente faz para você. É a melhor forma de você ter combustível, ter energia para treinar bem é a alimentação. E a Larissa falou aqui, ó, deixa o like, pessoal, senta o dedo no joinha. Isso aí. Careca, seguinte, Bruno Mutini, por onde são eliminadas a maioria das calorias do corpo? Os 2 maiores gastadores de caloria ou de energia do nosso corpo é o cérebro e o músculo, tá? Eles são responsáveis por 40% do nosso gasto em média, tá? Algumas pessoas mais, outras menos. Tem umas que não usam muito a cabeça. Mas boa pergunta, Brunão, tá? Então pensa quando você está numa dieta extremamente restritiva, quem que mais sofre com isso? É seu tecido adiposo ou o seu músculo e o seu cérebro? E o seu cérebro, tá? Exatamente. Então, muito cuidado com dieta restritiva para isso. Você perde função cerebral, né? Você fica mais lento, pensamentos mais lentificados, tá? E você também pode ter perda de massa muscular, né? O peso da balança baixa, mas não quer dizer que você esteja perdendo gordura de fato. Você não está emagrecendo. Repara se você uma vez já fez alguma dieta de baixo índice de carboidrato ou baixo índice de caloria, né? E por um período maior de tempo. Você começa a ter uma lentificação de pensamento. Você fica mais, peraí, o que eu estava falando? Peraí, o que está acontecendo? Peraí, o que você falou? Exatamente. Você tem que dar umas pausas para o raciocínio encaixar. Voltar, exato. Exatamente. Então, os maiores gastadores de caloria do nosso corpo, Brunão, são músculo e cérebro. Tá? Exatamente. A Cris Barbosa perguntou, B, com relação ao anticoncepcional que você comentou no início, se tomar creatina não melhoraria esse efeito do anticoncepcional? Não, Cris. São dois pontos. Vai diminuir um percentual, tá? Mas não vai modificar, não. Anticoncepcional, ontem mesmo eu tive uma paciente que eu atendi com uso de anel vaginal. Tá? Exato. O anel vaginal é um dos piores hormônios que a gente possa ter. Tadinha da paciente. Ela tava ganhando peso, muito peso. Dieta dela certinha, né? Então os hormônios dela estão todos desregulados. Não tem creatina que segure isso, tá? E aí a gente sempre aconselha a buscar gineco para poder organizar e ver qual seria a melhor opção, melhor estratégia. Seria algum contraceptivo não farmacológico, que seria o ideal, tá? Porque aí mantém níveis hormonais adequados da mulher e você consegue ter uma melhora de performance e desempenho. Toda vez que a gente pensa em hormônio contraceptivo, você vai ter um pouquinho de prejuízo na performance. Perfeito. Hugão, lá de Nova Zelândia, corridas curtas com máscara de hipóxia. Pode ser benéfico para a biogênese mitocondrial? Hugão,
eu acho que é assim, ó. Todo cardio, ele é benéfico para a biogênese mitocondrial. A máscara de hipóxia, ela vai colocar você numa condição de dificultar esse volume de oxigênio que você está utilizando. O que acontece? Você vai criar um ambiente ali, criar uma situação que o seu organismo vai ter que lidar contra esse empecilho que você colocou, por exemplo. A questão é, você cria um ajuste para isso. O seu corpo começa a se adaptar para trabalhar com um volume de oxigênio menor. Por quê? Quando você tira a máscara, o volume de oxigênio aumenta significativamente e sua performance melhora. É a mesma coisa você começar a treinar a corrida com um colete de 12 quilos no corpo. Seu corpo vai entender que seu peso novo é aquele e ele vai começar a se ajustar para você correr com aquele novo peso. Você vai começar a ter ajuste muscular, ter ajuste de biomecânica de corrida, ter ajuste de consumo de oxigênio, etc, etc, etc. Quando você tira o colete, aqueles ajustes já foram feitos. Então, ou seja, você se sente muito mais leve, você está correndo muito melhor, sua performance de corrida aumenta. É a mesma relação com a máscara de hipóxia. Imagina que seu corpo aprende a correr com uma quantidade, uma oxigenação muito menor. Quando você libera a máscara, você volta a ter a oxigenação em 100%. Seu corpo já se acostumou a correr daquela forma. Ou seja, você vai realmente melhorar a performance. Você vai realmente melhorar a oxigenação. A questão é, para a biogênese mitocondrial não significa que o seu metabolismo vá acelerar por conta do uso da máscara de hipóxia. Entendeu? Isso aí, boa. Silvia, vamos pra academia, né, Silvia? Silvia Carvalho falando aqui que emagreceu muito e perdeu massa também, né? Lá do Rio de Janeiro. E tá no climatério, o hormônio só caindo e a autoestima também. Vamos pra academia pra jogar essa autoestima pra cima e devolver a massa muscular que você perdeu. E a Silvia também, ela falou que você vai ficar gravado. Sim, está gravado. De ontem foi ao ar ontem à noite, tá? Por isso que você acha que não conseguiu achar durante o período da manhã. Mas depois das 19 horas já estava no ar. Esse aqui também hoje à noite está no ar. O Luquinhas vai editar pra gente, vai colocar o que é necessário. Luquinha, o mestre da edição. Esse garoto é bom. Esse é muito, muito bom. A Cássia perguntando o seguinte, tem alguma diferença na queima de gordura por zona de frequência cardíaca no aeróbico? Ótima pergunta, Cássia. Sim, tem diferença sim. Por quê? Vamos lá. Você já fez algum teste de ergoespirometria ou teste espirométrico, alguma coisa do tipo? Quando você faz esse teste, no seu laudo, no laudo do teste que você recebe, você descobre o que é chamado de limiares ventilatórios, L1 e L2, tá? Limiar aeróbio e limiar anaeróbio. O que isso significa? E aí, esses limiares, eles são dados junto com a sua frequência cardíaca. Então, ou seja, quando você ultrapassa tal frequência cardíaca, você ultrapassou o limiar 1. Quando você ultrapassa tal frequência cardíaca, você ultrapassou o limiar 2. E aí vamos entender uma coisa. O seu organismo, ele tem 3 vias energéticas. Carboidrato, que é a principal, é a mais rápida, que seu organismo prefere. Proteína, que a gente tenta bloquear o máximo possível o uso dessa via, porque você usar proteína como via energética significa que você está perdendo músculo, você está catabolizando. E você tem a via da gordura, que é a mais abundante do corpo, é a energia mais disponível para o que o corpo tem, porém a mais lenta. Tá? Uma cadeia carbônica de gordura tem uma quantidade de carbono muito grande. Até acontecer a lipólise, quebrar o triacilglicerol dentro do adipócito, até esse ácido graxo livre ser disponibilizado, até quebrar em duplas de carbonos para virar piruvato e o caramba, demora muito. Tá? Então o que acontece? Quem media qual via energética vai ser usada das 3 é a sua frequência cardíaca. Tá? Então, se você está com uma frequência cardíaca muito alta, significa que o seu corpo entende que você precisa de uma energia rápida. Ele vai dar prioridade para o carboidrato. Ah, mas vai usar só carboidrato? Não, ele vai dar prioridade. A via predominante será o carboidrato. Se você está numa frequência cardíaca baixa, por exemplo, eu e o Bernardo aqui sentado nessa mesa agora conversando com vocês. Frequência cardíaca deve estar quanto? 60, 65, por aí? A nossa via predominante é a via da gordura. Por quê? Porque a gente não precisa de uma energia rápida para estar aqui. O corpo tem tempo de beta-oxidar essa gordura, de fornecer essa energia. Então, a nossa via predominante aqui, sentado na mesa, é a gordura. Então, frequências cardíacas mais baixas vão dar a gordura como via predominante de energia.
Por isso que tem diferença no aeróbico. Você vai fazer um aeróbico de alta intensidade, você vai ultrapassar o seu limiar anaeróbio, você vai dar via do carboidrato como predominância de energia, tá? Por isso que a gente preconiza o quê? Quer emagrecer fazendo cardio de baixa intensidade. Porque o cardio de baixa intensidade vai utilizar a via da gordura como via predominante. Então, sim, tem essa diferença, tá? Então, lembrando, frequências cardíacas mais altas, vias de energia mais rápida, carboidratos, proteínas. Frequência cardíaca mais baixa, via de energia mais lenta, gordura. Exatamente. Rafael Araújo. Bom dia, tenho 1,70 m, fiz 40 minutos de esteira na velocidade 5.5, velocidade boa. É normal ficar com o quadril dolorido no dia seguinte. Estava fazendo já há uma semana em 4,5 e não tinha sentido dor. Estou com 92 quilos. Rafa, normal não é, né? Porém depende. Se você for um cara que estiver sedentário, né? Se você for um cara mais sedentário, é comum, tá? Que você sinta um pouco mais de dor no quadril nesse retorno à atividade, certo? Mas observa o tipo de tênis que você está usando, como é que está a sua pisada. Seria legal até um fisioterapeuta para avaliar isso, a sua marcha, como é que tá? E avaliar a força da sua região de quadril, tá? Isso é importante que você observe, principalmente nesses retornos às atividades físicas, tá? Porque o impacto, a repetição de movimento pode causar microlesões, microfraturas em articulação ou osso, tá? Então, não é comum, mas pode acontecer. Só que observa como é que está em relação a isso. A sua marcha, a sua pisada, o tênis que você está usando, tá? E o tipo de esteira também, né? Pegando a esteira durona lá, você pode prejudicar um pouquinho o seu impacto. Exatamente. Certo? Exatamente. Vinícius, treino às 6 da manhã, acordo às 5, não consigo comer nada antes do treino, mas janto à noite para utilizar no treino pela manhã. Está correto? Corretíssimo, Vinícius. Na verdade, todo mundo que treina de manhã, 5:30 da manhã, 6 da manhã, 6:30 da manhã, cara, para ele ter uma refeição que ele fosse utilizar nesse momento, ela tinha que ser feita de madrugada, tá? Então, por exemplo, o treino que você faz às 6 da manhã, as pessoas que treinam às 6 da manhã e fazem pré-treino às 5 da manhã, esse pré-treino tem baixíssima influência nesse treino das 6 da manhã. Na verdade, quem tem a influência mesmo é a última refeição do dia anterior. O glicogênio, que é o combustível do seu músculo, que é o combustível do seu cérebro, que é o que vai para dentro do músculo para ser utilizado como fonte de energia, ele demora 4 horas para ser formado, tá? Demora 4 horas para se formar o glicogênio. Então, assim, você treina às 6 da manhã, para você ter uma refeição que impactaria no glicogênio, você teria que fazer uma refeição às 2 da manhã, diretamente. Então, o que acontece? A sua refeição pré-treino é a sua última refeição do dia. Então você está corretíssimo em fazer isso. Agora tem que saber se você está correto nas quantidades que você está comendo. E aí a dieta precisava estar calculada certinho para o seu padrão de peso, de composição corporal e etc. Para que você esteja realmente fazendo a coisa 100% certa. Exato. Mas a ideia é essa mesmo, tá? Pré-treino de quem treina de manhã cedo, bem cedinho, é a última refeição do dia. Exatamente. O Felipe Florindo, tá? Bom dia. Depois de anos sedentário e com sobrepeso, voltei a fazer musculação, porém tenho ficado com resfriado e dor de garganta com muita frequência. Não mudei a alimentação. Suplemento ajudaria? Felipão, ajuda a mudar a alimentação. Se você está sedentário e sobrepeso, a sua alimentação está igual a quando você ficou sedentário e sobrepeso. Então provavelmente você não está comendo certinho, tá? Então isso tem um prejuízozinho com a sua saúde de fato. Então muda a alimentação, procura um Nutri, tá? Monta e organiza essa parte alimentar sua, que vai ser a principal fonte de energia para cuidar da sua parte imunológica também. Tá? Perfeito. Então isso é importante, você cuidar da alimentação, porque se você não mudou a alimentação, foi a alimentação que te deixou com sobrepeso, tá? Então, e quem não faz atividade física, para fazer dieta é difícil pra caramba, né, Herói? Demais. Então, assim, Demais. Você estava algum tempo sedentário, então possivelmente sua alimentação não estava bem equilibrada, né? É muito difícil você manter um fracionamento alimentar adequado em relação a quem não está em atividade física. Por isso que o final de semana é mais difícil de fazer dieta, né? A grande maioria reclama disso. E uma coisa interessante que ele comentou é o seguinte, né? Voltei a fazer de musculação e tenho ficado com resfriado e com dor de garganta. Lembrando que, acho que todo mundo já passou por isso. Quando você troca treino de musculação, sua imunidade cai, tá? Porque o treino é um imunossupressor. Exato. É normal isso acontecer. Tá? Então, geralmente, quando a gente troca o treino e a intensidade do treino aumenta, o volume do treino aumenta, a nossa imunidade cai um pouco.
Então aí é uma combinação de fatores. Provavelmente você voltou a treinar, seu corpo não estava acostumado, sua imunidade caiu, você ficou mais suscetível a resfriados e dores de garganta, e aí é o que o Bernardo falou, tem que ajustar a alimentação, tem que ajustar certinho para que a gente consiga controlar isso aí que está acontecendo. Boa, Certo? Boa. A do Bruno é pra você, Heraldo. Bruno. Aí, ó. Bruno Gabriel. Bruno Gabriel, bom dia. Estou fazendo uma reeducação alimentar e fracionando minhas refeições. Contudo, minha primeira refeição só às 13 e depois faço mais 3 refeições ao longo do dia. Isso pode fazer mal? Brunão, você está fazendo jejum intermitente, né? Basicamente. Porque entendo eu que 13 horas você faz a sua primeira refeição, a sua próxima deve ser por volta de 16, a sua próxima por volta de 19, a sua próxima por volta de 22, 21, 22 horas antes de dormir. E aí você só vai comer de novo às 13 horas. Na verdade, você está fazendo um jejum intermitente, tá? Pode fazer mal? Depende, cara. Quanto de caloria você está ingerindo, que hora você está saindo o seu treino, como é que você está compensando essa questão desse período de jejum. Exatamente, tá? Então... Você vai falar alguma coisa, Bê? Pode falar. Eu ia falar de um estudo da American Heart Association que fez com acho que 98 mil pessoas, se eu não me engano, né? E eles observaram que 38% dessas pessoas que pulavam café da manhã aumentava o risco cardiovascular. Né? Então, quando nossa avó falava que você tem que tomar o café como um rei, né? almoçar como um príncipe, jantar como um mendigo... Faz meio sentido, porque se você treina à noite, você inverte um pouquinho o papel. Sim, tá? exatamente. Mas se pular a refeição do café da manhã não seria uma estratégia muito boa. O jejum intermitente ele é legal quando a gente tem algumas estratégias terapêuticas de dieta. Exato, era isso que eu ia falar. Manda bala. O jejum intermitente ele é específico para algumas estratégias, né? Exatamente. Quando você tem que diminuir, por exemplo, a resistência insulínica muito rápido de um paciente, Perfeito. quando você tem que diminuir a colesterolemia de um paciente, etc. O jejum intermitente é uma boa opção. Agora, para emagrecimento... Não é o jejum intermitente que te emagrece. Quem te emagrece é déficit calórico. É o fracionamento alimentar. Exatamente. Seria mais fácil para controlar a fome, né? Para controlar a fome, exato. Assim, tô fazendo jejum intermitente. Se o seu jejum intermitente não tiver déficit calórico, você não vai emagrecer nunca, tá? E aí é o que o Bernardo falou. Para pensar no seguinte, como é que você chega nessa refeição das 13 horas para comer? Você tem o controle de comer somente aquilo que o nutricionista prescreveu, por exemplo? Ou você chega com uma fome absurda? O meu trabalho de conclusão de curso da faculdade de nutrição foi em cima de jejum intermitente. Eu fiz várias análises. Esqueci agora o termo. Eu fiz análises de estudos que já tinham sido... Revisão bibliográfica. Boa. E aí o que acontece? O que a gente percebe a maioria das pessoas que seguem jejum intermitente, elas acabam aumentando o consumo significativo de café e chá para controlar a fome nos períodos de jejum. E elas voltam a comer, quando elas retomam a alimentação, elas voltam a comer 30% a mais do que elas comiam anteriormente, tá? Então, o que é um problema. Pensa que você tem hoje um hábito de consumo calórico. Quando você volta a comer depois de jejum intermitente por conta dessa restrição que você fez, a tendência é que você volte a comer 30% mais. E aí foi o que o Bernardo comentou, fracionamento alimentar. Por que a gente fraciona a refeição? É aquela comparação que a gente faz. Você já foi no mercado com fome? Se você vai no mercado com fome, você compra tudo que você não precisa e mais um pouco. Então, você chegar nas refeições com fome, é muito difícil você controlar a quantidade de comida que você tem que comer. Então, por que a gente fraciona? A gente fraciona, um dos motivos é que para que você chegue nas próximas refeições mais saciado, tendo um controle alimentar mais fino, tá? Então, a ideia é essa. Boa. Se pode ou não fazer mal, aí depende. Quer complementar alguma coisa, B? Não, era só essa observação do estudo da American Heart, porque tem essa relação com o aumento do risco cardiovascular em relação a pular o café da manhã. Tá? Cara, tem um estudo também, não sei se você vai lembrar de quem é. O Paulo fala muito nas aulas dele, o Muzi fala muito nas aulas dele, que comparou circunferência de cintura. Você lembra desse? Sim, eu tava na aula da pós-graduação esse final de semana que eles falaram sobre isso. Que quando você fraciona a alimentação melhor, tendo o café da manhã... Exato. O que a gente vê... Tem no estudo... são 2 estudos, na verdade. Um do Charles Poliquini, que ele fala sobre isso, o que você consegue observar, né? De onde é que a gente tira energia do nosso alimento? Né? Do intestino. Sim. Então ali está um plexo mesentérico. O plexo mesentérico ele vai tirar a energia que o seu intestino está absorvendo, tá? E vai fornecer para o nosso organismo, certo? O que acontece? Quando a gente está em privação ou longos períodos sem fornecimento de energia, né, você precisa guardar um pouco. Então é como se você tivesse uma poupança ali para que caso você precise, tenha aquele dinheirinho guardado, certo? Então onde é que a gente vai guardar essa gordura?
né? Na barriga. Perto do plexo mesentérico. Então, é na região periumbilical. Na barriga. Exato. A região periumbilical é onde você acumula gordura, quando os primeiros locais que você vai acumular gordura é nessa região, tá? Por quê? Caso você precise, caso o seu corpo precise dessa energia, ele pega de volta daquela região periumbilical. Então, espaçar as refeições acaba fazendo você acumular gordura nessa região. Então, a gente pega bastante paciente assim. O paciente ele vem secando bem, ele vem baixando o percentual, e você vê todas as dobras diminuindo. Menos abdômen. Menos abdômen. A pergunta que você faz, tá pulando a refeição, né? Exatamente. Porque aí o fracionamento faz com que, tô ficando, tem um período mais prolongado de jejum. Preciso guardar gordura na região periumbilical. Perfeito. Tá? Leandro Trindade, 1 hora de cardio depois da musculação, sempre controlando até no máximo 120 batimentos por minuto. Atrapalha o sinal que foi dado na musculação? Não, Leandro. Nessa intensidade não. Nessa intensidade não. Lembra que treinos concorrentes, eles só vão ser concorrentes nas altas intensidades, tá? O que você está fazendo aí é uma sinalização, como a gente já comentou em outros podcasts, em outras lives. O que você está fazendo aí? Você está fazendo uma sinalização de remoção de coisas ruins da sua corrente sanguínea, do seu organismo, que foram jogados ali com o treino de força, com o treino de alta intensidade, fatores inflamatórios, ácido lático e etc. E você está fazendo uma sinalização de remoção de gordura subcutânea, como a gente falou agora na resposta anterior, que a gente falou sobre a frequência cardíaca e as vias energéticas, você está fazendo uma sinalização de remoção de gordura subcutânea. Então, nessa intensidade, você não tem prejuízo não, tá? Pode ficar tranquilo. O Alves mandou um superchat aqui, né? Ele tava falando que quando ele fica resfriado, ele toma um remédio, tá? Que não tem relaxante muscular. E se tiver dor de cabeça, o que ele pode tomar para evitar o processo de microlesões pós-treino? Qual que é? Analgésico. Analgésico não vai trazer lesões, né? O que pode prejudicar um pouquinho o treino são alguns anti-inflamatórios, tá, pessoal? Não são todos que vão causar essa parte. Tá, Aves? Então pode ficar sossegado, pode tomar o seu remédio para dor de cabeça, ou gripado na realidade, e um analgésico para dor de cabeça. Boa. Tá? Não tem nenhum problema. Tem uma pergunta aqui que estava muito legal. Peraí, deixa eu achar ela. Aqui, ó. Perdeu a pergunta aí, B. Tava logo embaixo. Musculação em jejum pela manhã, jantar de boa qualidade, com carbo. Quais benefícios e malefícios? Igor, só vejo benefícios, cara. Pro seu treino de musculação, malefícios vai ser se você comer uma quantidade extremamente exorbitante fora do que é recomendado pra você, entendeu? Inteira, né? Exato. Mas o que é legal que a gente pode ver em relação a esses horários de treino é que, assim, todo mundo que treina em extremos de horários é ruim. Ruim não pra você. Você precisa treinar e a nossa vida, metade, 1/3 dela a gente tá trabalhando. Exato. Então só sobra os extremos de horário na maioria das vezes pra treinar. O problema dos extremos de horários é, tipo, de manhã. Você tá descansado, mas você não tá tão bem alimentado. Sim. Certo? E à noite? Você tá cansado, mas tá Mas bem você tá bem alimentado. Então Exato. você não performa tão bem. Se a gente for parar pra pensar, o melhor horário pra você treinar mesmo seria de 10 da manhã. Vamos botar que você acorde às 6, 7 da manhã. Não adianta acordar às 10 também, que é a mesma coisa. Mesma coisa, tá? exato. Mas que você acorde 7 da manhã, o melhor horário pra treino seria entre 10 e 16 horas. Tá? Porque você consegue fazer pelo menos 1 ou 2 refeições antes. E depois você tem até umas 3, 4 depois do treino. Tá? Então, quando a gente treina em extremos de horário, você já tem esse prejuízo um pouquinho de força ou de recuperação. Certo. Tá? Mas a dieta no horário. Exato. Mas a dieta estando equilibrada aqui, Igor, eu só vejo benefícios, porque como eu já expliquei, a sua refeição pré-treino vai ser o seu jantar. Tá? Boa. Silvia, toma creatina, fica com medo de cair cabelo, não. Tá? A Ana, Heraldo, treino 1, 2, 3, 4 e 5. Quantos dias de descanso? 1 ou 2? Posso fazer cardio moderado nos dias de descanso ou nem passear com o cachorro? Abraço pra vocês. Ana, vamos lá. Treina 1, 2, 3, 4, 5. Quantos dias de descanso você deve dar? Quantos você achar que você deve dar? Precisa, perfeito. Tá? Exatamente. Então, um exemplo muito prático é o seguinte. Eu tô, esse ano, se eu não me engano, acho que faz 12 anos que eu tô com o Muzi. Tô junto com o Muzi. Quando eu comecei com o Muzi, eu comecei como personal dele também, tá? Então, eu trabalhava com ele no consultório como profissional de educação física e eu era personal do Muzi. E aí, uma das coisas que logo que eu comecei com o Muzi, a gente começou a perceber foi o seguinte. O Muzi sempre treinava de 5 a 6 vezes na semana. E aí, quando eu comecei a treinar com ele, a gente percebeu o seguinte. Treino segunda muito bom,
intensidade ótima, performance ótima. Terça, muito bom, intensidade, performance ótima. Quarta, muito bom, intensidade, performance ótima. Quinta, já caía um pouquinho. Sexta, treino mal. Médio, Exatamente. E sábado, treino mal. A minha pergunta para ele foi a seguinte: eu avaliei isso que estava acontecendo, e aí eu falei para ele o seguinte: eu falei, Muzi, a gente tem duas possibilidades. A primeira possibilidade, na época a gente treinava um grupo muscular por dia. A primeira possibilidade, os grupos musculares de sexta e sábado, eles estão mais deficientes que os outros e por isso que você treina um pouco pior do que nos outros dias. Essa é a primeira possibilidade. Não acredito que seja essa. Segunda possibilidade, você faz um treino tão intenso, segunda, terça, quarta e quinta, que você não consegue recuperar o suficiente para sexta e sábado. E aí na sexta sua performance cai e no sábado sua performance cai. Eu tenho uma forma muito fácil da gente resolver isso. Eu vou inverter os grupos musculares. O grupo muscular que você treina sexta, você vai treinar segunda. O grupo muscular que você treina sábado, você vai treinar terça. Porque você tem um dia de descanso e se realmente for isso, você vai treinar bem segunda e terça. Mesmo sendo os outros grupos musculares. Cara, perfeito. Fizemos isso, chegou segunda-feira, puta treino. Chegou terça-feira, puta treino. Falei, pronto, resolvemos a situação. A partir de então, o músico começou a treinar 3-1. Ele treina 3, descansa 1. Treina 3, descansa 1. Treina 3, ou seja, com esse padrão de 3-1, ele consegue treinar sempre em alta intensidade. Descanso é importante? Importantíssimo. Reseta a máquina. Seu sistema nervoso central, sua fadiga muscular, etc. Você vai resetar a máquina para estar bem nos dias subsequentes. Mas quem vai determinar esse intervalo, esse descanso e quando? Aí tem que ser você. Aprenda a conhecer o seu corpo, né? A hora de parar um pouquinho, tá? Exatamente. Ela também pergunta sobre se ela não pode nem passear com o cachorro. O cachorro você vai sair puxando. Se o cachorro não for muito educado, ele vai sair te puxando, não é uma ideia boa. Exatamente. Mas um cardio, com certeza, é importantíssimo até. Exatamente. Acelera os processos de recuperação. Acelera os processos de recuperação. E como a gente já conversou, é muito útil também para questões estéticas, recuperativas e etc. Camila Leão falou um negócio muito bom. Minha moderadora boa. Isso aí, tá? Verifique suas fontes de informação, galera. Tá? A informação tá jogada aí para todo mundo, em qualquer lugar. Se você quiser pesquisar o que você acha que tem certeza absoluta na sua cabeça no Google, você vai achar essa certeza absoluta. Cara, tá? E fontes confiáveis que a Camila tá falando aqui, tá? Porque você pode achar... Eu posso criar um site e inventar, falar que o urânio faz você ganhar massa muscular. Exatamente. Tá lá a informação. Eu crio um texto bonitinho e a informação tá lá. Tá? Então, sempre pesquisem, peguem contraprovas, vão atrás de informação de qualidade e com pessoas que vocês confiam, tá? E em sites de confiança também, certo? Camila, até fazendo puxando um ganchinho, é até importante para as pessoas, que é o seguinte, né? Eu tava vendo isso agora cedo, antes de começar aqui a nossa live. O pessoal agora tá falando, jogaram na internet aí, o pessoal tá desesperado, não sei se você já viu isso. Não. Um chá de banana. Não vi. Não, é a nova tendência agora, porque teve uma blogueira aí que postou e falou que emagreceu 14 quilos em um mês com chá de banana, com cravo, canela, cravo da Índia, canela Não vi. E o caramba 4. Meu irmão, você acha mesmo que um chá de banana com cravo e canela... É bom, pode tomar, né? Nutritivo, tudo bem. Sim, mas tem a capacidade de te emagrecer 14 quilos em um mês, um chá de banana? Né? A gente fala déficit calórico. Qualquer dieta que tenha nome ou qualquer estratégia mirabolante corre, né? Exato. Existe a dieta do Heraldo, existe a dieta do Bernardo, existe a dieta do Paulo, existe a dieta do Luquinhas. Aí sim é uma dieta eficaz, porque é de acordo com a sua rotina. Individualidade biológica, né? Exatamente. Personalizado para você. Eu até falo lá na clínica que paciente, você pode ter um irmão gêmeo. Seu irmão gêmeo não é igual a você. Fisicamente ele pode até aparecer, mas cada resposta metabólica pode ser completamente diferente. A gente trata muito diferente. Exatamente. Heraldão, então isso que a Camila falou é muito, muito, muito válido. Muito segura bem. aí que eu vou já direto para a Adri, tá? Segura nas perguntas aí que eu já vou lá no superchat da Adri. Tranquilo. E essa bem para você, Heraldo. Bom dia. Faz diferença o tipo de proteína? No caso, ser proteína vegetal. No cálculo da dieta, ela é vegana, tá? E ela mantém uma média de 2 gramas por quilo de peso, tá? Corporal. E está numa leve restrição calórica de mais ou menos 200 quilocalorias para poder baixar o percentual de gordura. Adri, né? Isso, Adri. Boa, Adri. Seguinte, tem diferença de proteína? Tem.
Tem diferença quando a gente fala daquela questão da biodisponibilidade da proteína, tá? As proteínas animais, elas têm uma biodisponibilidade para o seu organismo melhor e maior do que as proteínas vegetais, tá? Aquela condição da quantidade de aminoácidos essenciais e etc. também tem diferença nisso. As proteínas animais possuem uma cadeia de aminoácidos essenciais muito mais completa do que as proteínas vegetais, tá? Mas a questão é a seguinte: a quantidade de caloria para o seu quilo de peso tá ótima, tá? Você pode ter sinalização de hipertrofia? Com certeza. O déficit calórico tá ok? Putz, maravilhoso. 200 calorias de dieta Perfeito. mais o seu gasto de treino, tá? Perfeito. Então, eu vejo que tá perfeito. A questão é, você é vegetariana, ou seja, as proteínas que você tem à sua disposição, realmente elas têm uma baixa biodisponibilidade, mas é o que tem para hoje. Então, você tem que usar essas proteínas na quantidade certa para que você sinalize hipertroficamente, para que você tenha resultado. E lembrando que existem vários atletas fisiculturistas que são vegetarianos. Sim. E que... O risco maior, que a gente observa muito também no consultório, é o risco maior do paciente é exatamente o quê? Vou virar vegetariano. Tô querendo virar vegetariano. Só que não traça esse plano de estratégia, né? Para substituição da proteína. O que eles acabam fazendo? Tirando a proteína. Exato. Né? Trocando a proteína por carboidrato pra caramba. Eu já tive um paciente que ela tirou a proteína, né? Vou virar vegetariana porque eu quero emagrecer. A estratégia dela era buscar alguma coisa que fizesse ela emagrecer. Ela saiu de 16% para 38%. Porque ela comia batata frita e macarrão. Meu Deus do céu. Então eu falei assim, ser vegetariano não é um problema, tá? Mas você tem que buscar fonte de proteína em outros tipos de alimento, tá? Não é só simplesmente tirar a proteína, né? Tirar a proteína e virar um comedor de carboidrato não quer dizer que você é vegetariano, tá? Então, Adri, o seu acho que tá muito bem. A gente não conhece seu físico, não sabe como é que tá a sua composição corporal, mas esse equilíbrio de 200 quilocalorias para baixo, tá? E buscando fontes de proteína de outros alimentos em si, Exato. já é o suficiente. Além tá do que, né? É vegetariana, né? Não vegana, vegetariana. Ela botou só a bandeirinha ela botou só a bandeirinha da plantinha. Tá, porque o que acontece? Se você é vegetariana e você é ovo-lacto vegetariana, você come ovo e toma leite. Então também são ótimas fontes de proteína animal. Então você pode mesclar essa dieta com ovo e leite, se você é ovo-lacto vegetariana, com as proteínas vegetais. Então você também vai ter um equilíbrio muito bom nessa questão. Boa! É isso aí, Dri. A Silvia tá pedindo ajuda da gente. Meninos, me ajudem. Posso chamar vocês no Instagram? Tô com 45 quilos e 1,60 m. Silvia, com certeza. Vai ser um prazer poder te ajudá-la. Tá? Chama a gente lá. Pode marcar até uma consulta com o Heraldo, né? Ou online, que seja, Silvia. Não tem problema não. A gente te orienta com isso. Tá? Vai ser uma honra poder te ajudar a ganhar um pouco de peso. Tá? Funcional serve, mas não muito. Você com 45 quilos, Silvia, vai pra academia. Pega peso. Exatamente. Tá? Isso que é importante pra gente. Pra você, manda. O Carlos Bruno. Quais suplementos não podem ser ingeridos para quem é hipertenso? De preferência, o que são os estimulantes. Fat burns, hipercalóricos, por causa da quantidade de carboidrato também, né? E... pré-treino, esses daí que tem acúmulo de xantina ou efedrina, cafeína, isso eu não te aconselho a fazer. Tá? Esses pré-treinos que aumentam sua frequência cardíaca e podem aumentar sua pressão arterial, fuja deles, certo? Muito bem. Quantos minutos? Frederico Battistelli. Quantos minutos seria ideal para o cardio de baixa intensidade? Eu costumo fazer cardio antes da musculação de 40 minutos a 1 hora de esteira. De 5 a 8, 5 km por hora, de 5 a 8 de inclinação. Está correto? Frederico, está correto. A intensidade, a duração. Porém, eu te sugiro jogar esse cardio após o treino de musculação. Tá? Por que eu sugiro jogar esse cardio após o treino de musculação? Porque é o seguinte, prioridades, certo? Acredito que a sua prioridade seja, em questão estética, ter um físico bem definido, volume muscular ok, baixo percentual de gordura. Então vamos trabalhar com a prioridade. Você chega na academia com descansado, com a sua carga de glicogênio altíssima, com as suas refeições já feitas com uma energia boa, dá prioridade para o treino de musculação. O foco é o treino de musculação. De 40 minutos a 1 hora de esteira, eu não sei como é o seu condicionamento físico, eu não sei como é a sua condição de treino. Talvez você possa se cansar
nesse período e baixar um pouco o fornecimento de energia para o treino de musculação. Tá? Então você pode um pouco comprometer o treino de musculação, a performance do treino de musculação, por esse gasto energético antes do treino. Então, a intensidade está certa, a inclinação está certa, a duração está certa. Eu só sugeriria para você jogar ele para após a musculação. Isso. Beleza? O TVRZ, ele mandou exatamente isso. Ele falou assim, ó, bom dia, vou para academia de busão, porém na volta ele volta a pé. São 40 minutos de caminhada, média de 2,5 km. Ainda preciso fazer o cardio? Não, tá legal. Parabéns, cara. Excelente estratégia. Aproveitou e otimizou o seu tempo. Aí coloca um podcast e vai ouvindo a gente. Muito Boa. bom, TVRZ. Ô, B, tem um superchat aqui do Cello. Cadê? Quando eu consumo leite e derivados diariamente, a minha rinite tende a atacar. E quando eu retiro o leite da minha dieta, eu consigo minimizar muito essa questão da rinite. Sim, porque a gente falou sobre isso ontem, Thiago. Os alimentos, todos os alimentos, ele tem uma ação inflamatória, pró-inflamatória, porque a gente não tem uma digestão boa, né? A nossa lactase, por exemplo, do leite, ela não é 100% eficaz. Então ela pode aumentar fatores inflamatórios, interleucina, TNF-alfa, tá? E isso pode aumentar esse processo de rinite em alguns casos, certo? Aí, observa, né, ver com o seu nutricionista qual é a estratégia que você possa fazer para melhorar isso, tá? Não vejo, né, o seu sintoma como um sintoma grave para que você tenha que suspender qualquer fonte de laticínios, tá? Reduza. Consumam poucas porções ao dia, mas não precisa suspender não, tá, Thiago? Boa. Rafael Moraes tem uma pergunta aqui que, olha, Rafael, gostei Cadê? muito da sua Deixa eu pergunta, achar sensacional. Posso fazer academia com 13 anos? Deve. Você deve fazer academia com 13 anos, Comecei Rafael. com 13, Rafa. Exatamente. Não parece não, mas eu comecei com 13. Eu tinha cabelo na época, cara. Rafael, não existe contraindicação, cara, em questão de idade. A musculação ela deve ser trabalhada já desde bem antes dos 13 anos, tá? O que a gente tem que ter cuidado, a forma de trabalho, né? O profissional que vai te acompanhar e etc. Eu vou pegar, por exemplo, vou pegar uma criança de 8 ou 9 anos. Eu não vou botar uma barra de supino com carga pra ela fazer supino, não. Bora, 4 de 10 aí agora. Exatamente. 10 segundos de intervalo. Eu vou trabalhar de outra forma. Eu posso trabalhar a musculatura do peitoral e etc, mas eu vou trabalhar de outra forma. Eu vou ensinar habilidades básicas para essa criança primeiro, trabalhar força, equilíbrio, coordenação, consciência corporal e etc. Geralmente, quando é criança mais nova que você, dos 13 anos, a gente traz esse trabalho talvez para um ambiente mais lúdico, né? Então, monta um circuito dentro da academia para criança com caixote, com pneu, com corda, com halter, pequenininho, etc. E faz essa criança olhar ali um ambiente lúdico. Então, você imagina, o caixote um pouco mais alto. Olha, criança, você vai entrar agora numa floresta. Você tem que escalar a montanha, que é a caixa, ela vai subir na caixa. Olha, você tem que... Só que o pneu é o lago, você tem que pular nas pedrinhas, que são os pneus, para passar pelo lago, senão você cai na água, ela vai pulando de pneu em pneu. Olha, agora você vai se pendurar no cipó, entre uma árvore e outra, se ela vai se pendurar na corda. Agora esse halter aqui são as pedrinhas que você tem que coletar para montar a sua caverna. E assim vai, a criança vai ver isso. A criança, ela é lúdica. Então ela tem que ser trabalhada dessa forma. E nessa hora eu estou trabalhando equilíbrio, estou trabalhando força, estou trabalhando consciência corporal, estou trabalhando coordenação. Tudo isso. Cria essa base e aí vai desenvolvendo, ao longo dos anos, vai desenvolvendo o trabalho de musculação mais específico. No seu caso, 13 anos, cara... Já tá atrasado para começar a treinar e já pode pegar um pezinho. Já pode ter um treino estruturado, já pode trabalhar com algumas técnicas de treino, né? Periodização, etc. Só, Rafa, cuidado com carga, tá? Não se empolga, tá? A carga é importantíssima, sem sombra de dúvida. Precisa ter uma sobrecarga. Mas eu já tive a sua idade, foi quando eu comecei a treinar, 13 anos, tá, Rafa? Então... A gente era da roça, a brincadeira era ir pra academia e treinar. Então, tipo, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, eu colocava 400 quilos no leg, né? Então não tem isso, não é vaidade. É você pensar na execução do seu movimento de forma adequada. O movimento ele tem que ser harmônico, para depois a carga ser ajustada.
Tá? Então, primeira coisa, vai para academia, aprende a executar os movimentos e entenda. Pergunte para o seu professor ou seu treinador qual grupo você está trabalhando. Isso. Né? Porque hoje em dia a gente pega gente que treina há 5, 6, 7, 10 anos, você passa um exercício novo, ele, mas para que grupo muscular é isso? Para que serve? E ele já fez. Então, ele não entende como é que é o nível de contração muscular. Porque na academia a gente está ali para contrair o músculo, não para levantar peso. Exato, você não é um guindaste, eu falo isso direto. Boa. Você não é um guindaste. Muito boa, muito boa. Exatamente. Então você tem que entender, eu tô treinando, sei lá, eu deitei na mesa, né? Peguei uma barra e comecei a descer no meu peito e empurrar para cima. Que músculo que eu tô trabalhando? Começa a ter esse trabalho mental que você começa a perceber melhor a contração muscular. Né? O personal volta e meia fica falando isso na nossa orelha. Foca no seu músculo, pensa no teu músculo, olha o seu músculo, contrai o músculo. Exatamente. Para poder ativar na sua cabeça que você está trabalhando no seu músculo e não que você está levantando um peso. É aquela questão, né? Isso acontece muito, B. Você pega pessoas que vão treinar costas, no dia seguinte o bíceps está destruído. E não as costas não tá sentindo nada, mas o bíceps está destruído. Exatamente. Porque o treino de costas é um dos treinos mais complexos de se fazer, né? Porque a gente tem um bíceps e um romboide, que é o músculo que fica na região dorsal embaixo, ali perto da axila, que eles fazem muita força. Muita. Eles são músculos muito fortes. Então, a gente observa muito paciente aqui que tem um romboide grande, uma bolinha na lateral baixa das costas, assim, né? Um bíceps bonito e o meio das costas vazio. Que é o trapézio, que é aquele exercício de final da contração do trapézio, né? Aquela adução da escápula ali que você faz porque o romboide e o bíceps estão roubando força da musculatura das costas no treino. Quando você tiver uma carga alta, você só vai usar bíceps e romboide na maioria das vezes. Tá? Boa. Boa, galera. E vai pra treinar, hein, Rafa? 13 aninhos já é. Manda bala. Vamos lá, Kelvin. Desconsiderando a genética, qual processo tende a ser mais rápido no processo de dieta e musculação? Queima de gordura ou ganho de massa muscular? Kelvin, queima de gordura não tem comparação à velocidade do ganho de massa muscular para queima de gordura, tá? Para você ter uma ideia, conforme você vai ficando mais treinado, vai ficando mais difícil ganhar massa muscular. Então, tem alguns estudos que falam o seguinte, para uma pessoa sedentária que começou a treinar, que é um nível iniciante, essa pessoa ela consegue ganhar até 12 quilos de massa muscular num ano. Tá? Pessoa iniciante. Claro que com a dieta equilibrada. Ela consegue ganhar até 12 quilos de massa muscular no ano. Os níveis intermediários. Ela consegue ganhar até 9, 10, de 8 a 10 quilos de massa muscular por ano. Tá? Uma pessoa treinada, 2.200 no máximo por ano. Tá? Então, assim, conforme você vai ficando mais treinado, o ganho de massa magra vai diminuindo. E a queima de gordura, cara, é déficit calórico. É conta de matemática, não tem como. Entendeu? Então, o processo de queima de gordura, ele é infinitamente mais rápido do que o processo de ganho de massa magra. O Dainó Fernando falou, o Muso tá diferente. O Muso, ele cresceu tanto que virou 2. Ele sofreu uma bipartição. Só que ele não tinha cabelo suficiente, aí virou 2 careca. 2, mas sem cabelo. Não, o Paulo tá de férias e já ele tá de volta. Tá? Eu sei que vocês estão com saudade, a gente também, tá? Mas daqui a pouco ele tá de volta que ele precisava dar uma descansada, coitado. Boa. Ô, B, a nossa... Eu vi essa pergunta. Da Lari, não é? Da Lari, não. Não, a Lari perguntou do Nomes. Mas manda bala. Não, eu ia falar da Babi, que nos assiste todo dia aqui, que sempre manda pergunta. O que é mais eficiente para potencializar gasto calórico? Cardio em jejum ou depois da alimentação? Os dois têm a mesma... Os dois afunilam para o mesmo resultado, Babi. Não tem diferença, tá? Cardio em jejum tem diferença só se você fizer ele por mais de 2 horas de duração. Um estudo da... Louise Burke. Eu sempre esqueço o nome dela. Sempre esqueço o nome dela. A gente tava falando isso de pesquisar em fontes confiáveis. Então anotem 2 nomes bons para vocês aí. Louise Burke e Stuart Phillips. Boa, tá? Stuart Phillips. São os 2 caras que mais, né? Eles são da Austrália, se eu não me engano. Tem um cara de treino também, o Brad Shanfield. Isso. Brad Shanfield também é sensacional para você estudar. Isso, esses são... a Louise Burke e o Stuart Phillips são as pessoas que mais estudam sobre treinamento. Treinamento e dieta. Tá? Então, assim, a base de dados deles é muito grande. O N, né, que a gente fala, que a quantidade de gente, né, pesquisada, ou entrevistada, ou analisada é grande. Então, a gente tem uma base maior em relação à população. Tá? Boa. Vamos lá, responder a da Larissa. Achei aqui, ó. Achou? Carecas, a DOMS. DOMS é dor muscular tardia, tá? Perfeito. Pode durar alguns dias. Realizar o mesmo treino sem a recuperação completa pode trazer algum efeito deletério ao processo de hipertrofia? Ou afetar o rendimento? O rendimento, sim. Você vai ter um déficit principalmente de carga, tá? Ou o número de repetições. Isso, como você ainda tiver um pouquinho de dor muscular, sim. Né?
Aí, Lari, depende muito da intensidade dessa dor que você tá, viu? Se você tiver com uma dor mais limitante, de movimento mesmo, você vê que para pegar um objeto no chão, a perna quase falha, você não consegue levantar, eu te aconselho a fazer um descanso. É entender o seu corpo, fazer uma pausa, né? Dar uma parada em relação a, tipo, não vou botar carga, vou fazer um cardio aqui para recuperar mais rápido. No dia seguinte eu faço esse treino, tá? Entenda, aprenda a conhecer o seu corpo. O seu corpo, ele manda sinais para você. Né? Hora de dar uma parada, hora de tirar um pouco a carga, hora de rever o seu treino, isso tudo é importante, né? Porque até a gente respondeu uma pergunta esses dias perguntando, tem que trocar de treino de quanto em quanto tempo, né? Sim. De quanto em quanto tempo seu corpo pedir. Não a sua cabeça, seu corpo, né? Exato. Né? Enjoei do treino, troca pra mim. Quando você começou o treino? Semana passada. Né? Então, o objetivo não é trocar porque você enjoou do treino ou que você já tá de saco cheio desse treino. É você assim, perdi meu rendimento, não tô tendo ganho, não tô tendo progressão, a carga tá diminuindo. Tudo isso, seu corpo tá dando sinal de que você precisa mexer no treino, né? Fazer ajustes com o seu personal, tá? Fora isso, tá com dor muscular. Putz, tá uma dorzinha ali, mas eu acho que se eu aquecer, passa. Então, vai lá, sobe na esteira, faz uns 10 minutinhos ali para aquecer a musculatura, para irrigar melhor ela, nutrir melhor a musculatura, vê se remove um pouco mais do lactato, e aí na sequência você já vai pro treino, tá, Lari? Boa. Então, observa muitos sinais que o seu corpo tá te dando, tá? Seu Perfeito. corpo, não sua cabeça. A nossa Exato. cabeça sabota muito a gente. Luquinhas hoje foi a prova viva de que levantar sem sofrer, ou sofrendo mesmo, né, Luquinha? Não tem como, mas levantar sem ficar dando soneca no celular fez diferença pra ele. O menino tá aqui, ó. Cara, vou te falar uma coisa. Os comentários da Camila são sensacionais, cara. Camila, olha, seus comentários alegram a minha manhã. Vou te falar. Uma pergunta boa aqui, boa, ó. cara. John, bom dia. Se o que importa para emagrecer é matematicamente o déficit calórico e pronto, quando ficamos muito tempo em dieta, o organismo desacelera e o déficit começa a não fazer tanto efeito? John, mais ou menos isso, cara. Vamos lá. Realmente o que é importante para emagrecer é o déficit calórico. Tem que ter déficit calórico para promover emagrecimento, para promover perda de gordura, tá? Qual é o grande problema? O Bernardo já comentou aqui, eu já comentei aqui, nosso organismo é extremamente inteligente. Nosso organismo ele é altamente ajustável. Você dá um estímulo pro seu organismo hoje, o seu organismo vai olhar para você e falar, desgraçado, eu vou pegar esse cara. E ele vai se ajustar de 1000 maneiras para não ser pego de surpresa de novo. Seja com uma carga mais alta, seja com déficit calórico, seja de alguma forma. O que eu tô querendo dizer para você? O que acontece é o seguinte, John, para cada quilo de gordura que você perde, seu metabolismo desacelera em até 30 calorias, seu metabolismo basal desacelera em até 30 calorias e o seu apetite aumenta em até uma proporção de 100 calorias para cada quilo de gordura que você perde. O que eu tô querendo dizer para você é que cada vez que você emagrece fica mais difícil, porque seu metabolismo tá mais lento e sua fome tá maior. Tá? Então a questão é a seguinte, tem que haver déficit calórico, por isso que as consultas com os nutricionistas, elas devem ser regulares. Porque faz 2 meses que você não passa no seu nutricionista, seu peso corporal mudou, sua composição de gordura mudou, você perdeu gordura, você ganhou massa magra, como é que tá o seu metabolismo? Como é que tá a sua sensação de fome? Fome é uma pergunta que a gente faz em toda consulta, como é que está a sua sensação de fome? Justamente por conta disso. Porque aí eu vou ter que modular a dieta de uma forma que eu compense essa fome que o paciente está sentindo, mas que esteja dentro da necessidade calórica. Entendeu? Então, essa sua percepção de que eu estagnei, eu vou emagrecendo e eu vou estagnando, ela é real, tá? E até por que as pessoas têm reganho de peso? Porque o metabolismo diminui e a fome aumenta. E a pessoa perde a mão na questão da dieta. E nosso Luquinha tá tão tentado que ele acordou cedo e não ficou enrolando na cama, que ele mandou até pergunta pra gente Ô, hoje. louco! Olha que beleza. Ele tá perguntando de quanto em quanto tempo procurar um Nutri, né? Se é mensalmente, se é bimestral, semestral, né? O que você tem a dizer sobre de quanto em quanto tempo procurar um Nutri, Heraldão? Cara, eu acho que no intervalo entre 45 e 60 dias é o ideal, tá? Entre 45 e 60 dias, você tem esse reajuste do seu metabolismo, você tem uma variação de metabolismo basal, você tem um tempo hábil para você ter perda de gordura e ganho de massa magra, você tem um tempo... As pessoas enjoam de comer, geralmente...
Não, e esse primeiro momento ali é um teste para você falar assim, olha, não encaixou isso, não deu certo Exatamente. isso, eu achei que ia dar certo nesse horário, mas não deu certo nesse horário. Então, ali até 45 dias ali, pelo menos uma revisão. O diferencial é que todos os pacientes nossos têm nosso telefone, né? Então a gente Exato. consegue ir ajustando isso com um pouco mais de rapidez. Exatamente. Então, o paciente pega uma semana depois e manda mensagem assim, pô, Heraldo, de manhã cedo não tô conseguindo comer, cara, não tá descendo e eu tô treinando meio enjoado, o que eu posso fazer? O Heraldo vai lá e ajusta isso pro paciente. Tá? Então, mas a cada 45 dias ali, 60 dias, seria ideal para uma revisão de consulta mesmo, fazer uma nova consulta para novos ajustes. Boa. Tá? Careca, Mônica Horta pediu para falar sobre hipotireoidismo e minerais. Qual deles suplementar? Boa, importantíssimo, viu? A suplementação com minerais, a gente chama de cofatores para a função tireoidiana, tá? É super importante, né? Selênio, zinco, magnésio, ferro, todos esses minerais são importantes. Coenzima Q10, então, é indispensável para quem tem hipotireoidismo, tá? Mantenha, esses minerais são importantíssimos. A Isabel fez uma pergunta muito boa aqui, Heraldo. Boa, Isabel Arantes. Vamos lá. Não sei se chegou a ver a dela. Não vi, mas eu tenho uma superchat aqui também. Exatamente. As perguntas não param de chegar, cara. Que tá muito bom. Mas ela tá perguntando se acha válido diminuir as calorias da dieta nos dias de que não tem treino, né? Ou nos dias de descanso. Tanto em dieta de emagrecimento quanto em dieta de ganho. Não acho viável essa estratégia, porque lembre-se que o dia que você não treina talvez seja um dos dias mais importantes da sua semana, porque é o dia que você está recuperando, Exato. É o dia que você está resetando a máquina, é o dia que você está reparando tecidos e etc. Exatamente, perfeito. Você precisa de caloria para isso. Tá? Essa pergunta acontece praticamente todo dia em consulta. Todo paciente, eu vou operar, tem que diminuir a caloria? Não, você está reconstruindo o tecido da sua cirurgia. Exatamente. Né? Então, a dieta ela precisa se permanecer no equilíbrio calórico ali para você recuperar tecido, certo? Então não é só simplesmente, vou reduzir caloria porque eu não estou treinando nesse dia. Aves Bansas mandou um superchat aqui, B. Para quem tem ansiedade, qual pré-treino sem cafeína? Aves, existem alguns no mercado, não muitos, né? Normalmente eu costumo falar para os pacientes usar mais betalanina, L-arginina, vasodilatadores. Seria mais interessante do que alguns pré-treinos que vêm com cafeína, tá? Boa. Vamos lá. Finasterida. Aqui, ó. André Raiol. Bom dia. Uso finasterida 1mg faz 5 anos. Isso pode alterar meus níveis de testosterona? Existem casos e casos, André. A finasterida ela vai agir no final da produção de testosterona. Na verdade, no final da produção da esteroidogênese, que é a formação dos nossos hormônios sexuais, tá? Então, a finasterida ela inibe a conversão da testosterona em DHT. Então, seus níveis de DHT vão cair, porque a 5-alfa-redutase foi diminuída, foi reduzida a ação dela, e aí você bloqueia essa conversão de testosterona em DHT, tá? Alguns pacientes apresentam queda de testosterona também. Não é tão comum, porque você está usando um medicamento que faz diminuir a conversão de testosterona em DHT, então a testosterona tende a ficar em níveis normais, fisiológicos, pode, num primeiro momento, até subir um pouco. Porque, como você evita a conversão de testosterona em DHT, o nível de testosterona ou a matéria-prima do DHT acaba ficando em níveis normais, até sobe um pouquinho, tá? Mas isso vai depender de cada paciente, tá? Mas a maioria mantém-se estável. Olha, eu juro que essas moderadoras estão fazendo o meu dia mais animado, cara. Eu comentei do chá de banana, a Bruna Leitão falou, vale mais tomar um suco de abacaxi. Entendedores entenderão, pessoal. Eu juro que eu tô rindo sozinho aqui, gente, pelo amor de Deus. Bom dia, Marcondes Master. Bom dia. Verdade que a testosterona aumenta no final do dia e facilita para treinar? Marcondes é meio verdade, tá? A gente tem dois picos de produção fisiológica de testosterona, tá? Um pico de 2/3 ali no primeiro da manhã, por volta de 8 horas, né, do padrão fisiológico, e um outro pico por volta das 17 horas. Aí 1/3 do pico da testosterona por volta das 17 horas, tá? Então, em relação a treino, não tem diferença. Porque os níveis de testosterona vai ter um pico, mas ela vai segurar num valor mais basal, tá? Então, em performance e tudo, não tem muita diferença, tá? Boa. A Suzy, podemos treinar mais de uma vez ao dia? Claro, Suzy, sem problemas. Para isso, o seu treino precisa estar muito bem estruturado. Você pode treinar, por exemplo, grupos maiores num treino, grupos menores no outro. Você pode treinar musculação num horário e cardio no outro. Você pode treinar
músculos antagonistas, agonistas e antagonistas, não tem problema nenhum. A questão é, tem que estruturar o seu treino bem para que você, lembre-se, para que você performe bem nos 2 treinos, para que não haja conflito nos 2 treinos e principalmente você tem que estar bem alimentada entre esses treinos para que você tenha uma boa performance em ambos, tá? A Isabel complementou a pergunta dela do hipotireoidismo, perguntando, mesmo com a tireoide controlada, vale a pena usar esses minerais? Vale. De verdade. Pode ser até que você precisa. Você usando minerais, você reduz a quantidade da sua levotiroxina. Tá? Boa. Mas aí, procura um endócrino, conversa com ele, vê essa associação dos minerais junto com a levotiroxina, tá? Pra ver se você melhora ainda mais a sua função tireoidiana. Galera, estamos batendo 1 hora de live já, hein? Vamos lá. Caraca, hoje voou mais do que os outros dias, absurdo. Mas os Exatamente. moderadores daqui da gente... Não, sensacional. E Essas moderadoras são sensacionais. Gente, teve muita pergunta hoje. Foi sensacional. Vocês estão estudando em casa para trazer as perguntas. Isso é espetacular. A gente fica muito feliz com isso. Muito, muito, muito. É uma pena a gente não conseguir responder todas, mas o Luquinhas está juntando as perguntas da maioria, que amanhã a gente tem o nosso podcast dos carecas. Amanhã CarecaCast, hein, pessoal? Amanhã CarecaCast, 7... Amanhã não, sexta-feira. Amanhã é quinta, né? Amanhã é quinta. Eu tô perdido, Sexta-feira, CarecaCast, às 19 horas, ao vivo. Ao vivo, e a gente vai pegar essas perguntas que a gente não está conseguindo responder aqui e tentar trazer ela para o nosso podcast também. Exatamente. Tá? Porque a demanda vai ficando alta, a gente vai passando batido em algumas perguntas, mas não é por má vontade, viu, meu povo? Bora. Careca, vamos finalizar? Uma pergunta para você, uma pergunta para mim? Boa. Vamos lá, eu tenho uma aqui já boa. Robinson Contins. Para hipertrofia do abdômen, precisa fazer até a fadiga os exercícios? Quantas vezes na semana? Caso eu não tenha mais dor nos dias seguintes, é viável? Robinson, vamos lá. Abdômen, cara, musculatura abdominal. Uma musculatura como qualquer outra do corpo, tá? Abdômen, você tem que treinar assim como você treina peito, ombro, perna, braço, dorsal e etc. Tem que ter sobrecarga, tem que ter volume alto. E coisas que você tem que ter em mente. Abdômen é musculatura de sustentação do corpo, cara. Musculatura de suporte. Musculatura diafragma, musculatura de respiração. Quantas vezes você ativa o abdômen por dia? O dia inteiro. Menos sentado, que quase não ativa, mas ativa. Mas ativa, exatamente. Quantos quilos normalmente esse abdômen sustenta diariamente? O seu peso corporal quase que ativado o dia inteiro. O que eu quero dizer com isso? Musculatura de abdômen é uma musculatura extremamente forte. Extremamente. Então, meu irmão, não é com 3 de 10 que você vai hipertrofiar abdômen. Tá? Exato. Abdômen é uma musculatura que que aguenta muita porrada, aguenta muito tranco. Lembra que ela sustenta o seu corpo todos os dias. Então, a abdominal, ela também tem uma capacidade de recuperação e de trabalho otimizada. Você pode treinar abdominal mais vezes na semana. Você pode treinar abdominal todos os dias. Vai da sua capacidade de recuperação, da dor que você vai estar sentindo e de como está estruturado esse treino. Mas abdômen ele tem que ser treinado com volume e com sobrecarga. Então não adianta 3 de 10 no chão, 3 de 10 na maquininha com carga baixa, que cara... Com 2 minutos de intervalo deitado no chão lá, exato, olhando pro teto, olhando distraído, olhando no Instagram, celular, né? Que você não vai ter resultado de hipertrofia abdominal, cara, tá? Então, abdômen ele tem que ser treinado respeitando a fisiologia do músculo, né? E respeitando volume e intensidade da forma correta. Beleza? Mas lembrando o seguinte, os gominhos, os quadradinhos do abdômen, os six packs, você vai formar na cozinha, na dieta, e não no treino. Perfeito, beleza? Perfeito. Então é isso aí. A Camila falando dos guindastes da academia dela. Não, peso de milhões, execução de centavos. Ai, que beleza. Marcondes, pode tomar creatina no café da manhã sim, tá? Márcia também fez a mesma pergunta. Tomar creatina no café da manhã também, tá? Se puder associar uma fonte de carboidrato, seria melhor ainda. Certo? Galera, é isso. Paty Damasceno, por favor, fala sobre diástase pós-parto no podcast. Falamos ontem, Paty. Assiste lá que tá lá. Assiste o podcast de ontem, assiste a live de ontem, que você vai ouvir sobre a questão da diástase, tá bom? Beleza? Galera, é isso aí, vamos lá, pode ir. Tô procurando uma pergunta aqui pra gente. Divisão de 20 séries para cada músculo.
John, tá boa a sua divisão de treino, cara. Bem legal, tá? Bem distribuída. Tem uma pergunta pra você aqui pra gente terminar então, B. Anderson Vieira. Acabei de ler dele aqui. Diabetes tipo 2, ferida no pé que não cicatriza. Pode treinar membros superiores? Se sim, o quanto ajuda? Ajuda bastante, Anderson, mas cuida dessa ferida, cara. Foca nisso, porque diabetes com ferida vai cuidar disso aí o quanto antes, porque é muito difícil cicatrizar, tá? Então cuida da ferida o quanto antes, tá? E sim, pode treinar membro superior. Cuidado com tênis para abafar a região do seu pé também, porque isso aí pode infeccionar, pode gerar algum tipo de bactéria ali que você pode ter um prejuízo ainda maior com essa ferida sua. Tá? Mas Boa, pode falar. pode treinar sim. Membro superior pode sim. Vou te dar uma dica, Anderson. A diabetes tipo 2. Diabetes caracteriza por um acúmulo de glicose na corrente sanguínea, certo? Certo. Você tem uma via no seu organismo chamada via da AKT. AKT. Via da AKT. A via da AKT, ela otimiza a transposição do GLUT4 na membrana celular para captação de glicose, tá? Sabe como a via da AKT ela é mais ativada? Treinamento até a falha. Força, musculação. Força, musculação e treino até a falha. Sabe por quê? Porque nas 3, 4 repetições que antecedem a falha, você otimiza a captação de glicose na corrente sanguínea, justamente para você ter essa energia finalzinha antes de chegar na falha, tá? Então, nas 3, 4 últimas repetições antes da falha, você otimiza a captação de glicose na corrente sanguínea. Então, para quem é diabético, treinar até a falha é uma estratégia muito positiva. Muito boa. Não, mas o foco é a sua ferida do pé, tá? E sim, todo paciente diabético que eu atendo, eu mando ele para academia. Ah, eu posso fazer só cardio? Não, você pode fazer só academia, tá? Porque a gente tem essa expressão do GLUT4 para captação de glicose junto com a insulina, né? Para fazer estoque de glicogênio muscular, tá? E quando você faz o cardio é o contrário, né? Você joga mais glicose da musculatura para dentro da circulação. Exatamente. Né? Para poder uma biodisponibilidade melhor de glicose. Certo? Certo, pessoal, estamos encerrando mais um dia, agradecendo novamente a presença de todos, o carinho que vocês nos recebem, a interação de vocês hoje foi sensacional. Foi muito boa. Agradecer a Luquinhas. Luquinhas, obrigado. 4 horas da manhã estava acordado para estar aqui com a gente. Guerreiro. Depois vamos falar que foi sorte, né, Luquinhas? Você é um monstro, Luquinhas. Boa. Parabéns, Luquinhas. Aos moderadores. Os moderadores que olhem. Hoje vocês acordaram. Exato. Vocês fizeram a minha manhã mais feliz hoje com os comentários, tá? Boa. Agradecer a presença de todos na live. Lembrando que sexta-feira tem o Careca Cast. Hoje, no Instagram do Bernardo Palmer, no meu Instagram, Heraldo Albuquerque, nós vamos abrir as caixinhas de perguntas para serem respondidas no Careca Cast ao vivo na sexta-feira. Então, tá? já juntem essas perguntas. Exatamente. Nos sigam lá, sigam o Careca Cast, deixem a sua pergunta, que na sexta-feira, ao vivo, às 19 horas, estaremos aqui para falar com vocês novamente e responder as dúvidas de todos. Boa. Galera, um ótimo dia para vocês. Vamos que o dia só está começando. Muito obrigado à audiência de todos. Hoje à noite essa live tá salva lá no YouTube do Paulo, tá? E nos vemos sexta-feira. Sexta-feira no às 19 horas. Às 19 horas no Careca Cast. Beleza? Valeu, pessoal. Um beijo, bom dia para vocês. Tchau, bom dia.